A recente crise na Bolívia, que obrigou o presidente reeleito Evo Morales a renunciar e a se exilar no México, abrindo um vácuo de poder naquele país, foi mais um capítulo da série de convulsões sociais e políticas que tem acometido a América do Sul esse ano. Há um mês, por exemplo, o Chile vive uma onda violenta de protestos generalizados que já matou 20 pessoas e colocou em xeque o governo do presidente Sebastián Piñera. Anteriormente, foi o Equador que viveu sua crise, com o presidente Lenín Moreno acusando seu antecessor, Rafael Correa, de orquestrar revoltas desde a Bélgica, onde vive. E o Peru também teve sua turbulência, com o embate entre o presidente Martín Vizcarra e o Congresso. Mesmo processos aparentemente democráticos e menos tensos, como as recentes eleições na Argentina e no Uruguai, mostraram como as questões políticas e econômicas ainda estão longe de serem resolvidas e como ressaltam os desníveis sociais no continente. Isso, claro, sem se falar na situação da Venezuela, longe de uma solução. Para falar sobre os desafios da democracia na América do Sul, o Diálogos na USP recebe agora os professores Alberto Pfeiffer, especialista em relações internacionais com foco na América Latina e coordenador do Grupo de Análise de Conjuntura Internacional, o GACINT, da USP, e Everaldo de Oliveira Andrade, professor de História Contemporânea no Departamento de História da Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas da USP, e autor dos livros A Revolução Boliviana, pela editora da Unesp, e Bolívia, Democracia e Revolução, pela editora Alameda. Professores, muito obrigado. Prazer tê-los aqui conosco. Começar, talvez, com a pergunta que todos talvez estejam se fazendo. Com tudo isso que nós estamos vendo, que eu acabei de mencionar, e a gente vai poder destrinchar isso bastante aqui ao longo do nosso programa. De alguma forma, é correto, senhores, dizermos que a democracia da América do Sul está em xeque, ou pelo menos passando por um grande teste? Começar com o professor Everaldo, depois o professor Pfeiffer. O senhor acha, professor? Eu acredito sim que as jovens democracias latino-americanas estão passando por, e da América do Sul estão passando por um momento muito difícil, porque a democracia não é uma palavra vazia, né? Ela precisa ter conteúdo, e muitas vezes a gente pensa a democracia apenas no seu conteúdo político, que é a participação em eleições, por exemplo. E a democracia significa também a ampliação dos direitos sociais, significa zelar pelos mais pobres, significa construção de políticas sociais que abranjam a maioria da população. E a situação de instabilidade tem a ver com esse descuido, para não dizer outras palavras, Sim. Em relação ao atendimento das reivindicações sociais mais profundas das populações latino-americanas. E a crise de 2008, ela teve um efeito profundo nos países latino-americanos, de desestabilização, de desorganização das economias, e isso tem reflexos na instabilidade política recente em vários países, como você mencionou. Então, penso que a relação entre a crise econômica e a instabilidade social e a fragilidade das democracias estão intimamente ligadas. Ligadas, né? O senhor concorda, professor Pfeiffer? Quer dizer, existe esse cheque, ou pelo menos é um grande teste, como o professor Everaldo colocou? Acho que é uma revisão de processo, uma revisão de meio de caminho que nós estamos assistindo. Nos últimos 20 anos, nós vimos que pela América do Sul toda houve um fortalecimento da democracia formal. Sim. Nós tivemos uma redução significativa nos conflitos interestatais. Não tivemos guerras ou conflitos entre os países de algum relevo. Nós tivemos um período, na primeira década dos anos 2000, de bonança econômica, com ganhos extraordinários, graças ao aumento dos preços das commodities, das exportações da maioria dos nossos países. Isso levou a um enriquecimento dos nossos países. Houve também, nesse período, alguns desvios de conduta da democracia formal que não alcançaram o que se deseja, no fim das contas, do processo democrático, que é a institucionalização dos mecanismos de participação popular, isto é, que a voz do povo, que o governo do povo seja um governo em que se possa conter o poder soberano do Estado, e às vezes ilimitado do Estado, em que toda a população, principalmente as minorias, tenham seus direitos atendidos. Nos últimos anos, com a diminuição dos ingressos extraordinários deste período de bonança das commodities, nós vimos pouco a pouco um desalento quanto à democracia,
pesquisas recentes do Latim Barômetro, por exemplo, indicam que a população está decepcionada com o regime democrático. Descrente também? Descrente. Por duas razões principais. Uma, que de fato não conseguiu-se proceder ao alcance das expectativas de bem-estar, quer dizer, os países enriqueceram, mas não conseguiram distribuir bem-estar. Em segundo lugar, a corrosão por conta da corrupção, que se transformou num fenômeno generalizado por toda a América do Sul. Então, o que eu diria é que hoje nós temos, só para dar dois exemplos, Chile e Bolívia, dois exemplos de países que cresceram muito nos últimos 20 anos, por razões distintas e imediatas, enfrentam convulsões sociais, mas o que há de comum é que são populações que, apesar de experimentarem sociedades com maior riqueza total, não encontram a entrega dos bens públicos, dos produtos sociais, da saúde, da educação, da segurança, da expectativa de emprego ou de renda, nas proporções antecipadas ou almejadas por essas populações. Quer dizer, não há o retorno esperado, né? Exato. Aí eu queria trazer para o senhor Everaldo, só aproveitando isso que nós estamos começando a falar, se esse tripé maligno de pobreza, desigualdade social e corrupção é esse tripé que acaba solapando as estruturas ou não? Eu acho que tem mais questões aí, né? Uma questão que é muito importante, o professor já destacou em parte, é essa questão das expectativas que não são atendidas. Há um elemento aí que é a má distribuição de renda. Então, o crescimento econômico da maior parte dos países latino-americanos, ele se concentrou nas mãos de poucas pessoas. Certo. Das classes dominantes dos países, principalmente, que se enriqueceram. O Brasil é um exemplo cabal dessa situação. Há um aumento da pobreza e há uma concentração de renda crescente. Em outros países da América Latina, esse fenômeno se repete de maneira muito recorrente. Então, isso é uma questão que também desequilibra a possibilidade de uma razoável democracia nos países da América Latina, e eu acho que tem que ser enfatizado. A questão da corrupção é verdade, é um problema que não é só da América do Sul. Não. É um problema que está nos países centrais, é um problema que existe e precisa ser combatido. Agora, eu não sei se essa é uma questão de tanta relevância ou ela foi construída como um instrumento para desestabilizar os regimes, porque há também um direcionamento de um setor da mídia que procura enfatizar e destacar que a corrupção é o centro dos problemas. É um problema, sim, tem que ser reconhecido, mas não é o único problema que permite a gente dizer que as democracias estão falindo. E há iniciativas que foram interessantes, na minha opinião, aqui na América Latina, em relação à tentativa de reformas democráticas, que foram os processos constituintes que ocorreram na Bolívia, no Equador e na Venezuela, que buscaram caminhos alternativos para reforçar uma maior participação popular, instrumentos mais amplos de consulta popular, e que precisam ser resgatados também, porque foram formas... Você acha que deu certo? Esse caminho alternativo deu certo? Não sei se deu certo, é uma questão de fazer o balanço ainda, né? Mas eles foram instrumentos que permitiram superar algumas crises no passado. No caso da Bolívia é notório isso, né? Sim. Então, após a crise de 2006, a Constituinte de 2009, ela permitiu uma reconstrução naquele momento de uma outra perspectiva de país. No caso do Equador, também teve um processo constituinte, né, com Correa, que fracassou. E teve o terceiro processo, que a gente precisa fazer o balanço também, que é o da Venezuela, né, que provocou, em certos momentos, uma ampliação da democracia popular, os setores mais amplos da população, mas, por outro lado, acirrou choques sociais com camadas antes privilegiadas e que tiveram que abrir mão um pouco da sua riqueza acumulada em função de políticas de distribuição de renda mais profundas. Então, talvez e também isso a Venezuela a gente vai falar um pouco mais à frente. Talvez isso tenha sido uma questão que tem implicações na maneira como vem sendo questionada a democracia em alguns países latino-americanos. E aí que eu ia trazer para o senhor Pfeiffer, quer dizer, esse questionamento da democracia, esse questionamento, eu queria retomar uma coisa que o senhor falou, para o senhor poder falar um pouco mais. O que o senhor chamaria de desvios de condutas da democracia formal. Né? Tem a ver isso com o que nós estamos falando aqui? O que seria exatamente isso? E o porquê desses desvios de conduta da democracia formal? Tem a ver, nós estamos aqui diante desta diferença entre o que é o formalismo democrático e o que é o exercício democrático propriamente dito, quer dizer, o acesso democrático aos bens
públicos, aos bens coletivos, ao bem-estar em geral. As constituições inspiradas nos regimes de corte mais, poderíamos dizer assim, nativista, alguns regimes um pouco mais populistas, como se quis chamar no começo dos anos 2000, inspirados em Hugo Chávez, vamos dar nome aos bois, claro, né? Hugo Chávez importante. foi o grande mentor dessa transformação da relação entre Estado e sociedade. E as constituições do Equador, ou as tentativas de transformação da Constituição do Equador, o regime equatoriano de Rafael Correa e de Evo Morales na Bolívia, seguiram essa inspiração. Havia um fio condutor entre eles. Mas eles devem ser pensados, e aí esses processos constituintes, essas transformações institucionais que aconteceram, devem ser vistas à luz dos contextos específicos. O caso boliviano é muito sui generis. Trata-se de um país em que a maioria da população é uma população nativa, é uma população indígena ainda, que vive, tem conforme seus costumes próprios, que devem ser respeitados e deve ter a emancipação necessária que essa Constituição permitiu. Assim como permitiu uma ascensão social de uma parcela expressiva dessa população, consubstanciada no aumento da renda per capita na Bolívia nesses últimos 20 anos. Importantíssimo isso. Importantíssimo. Então, na Bolívia, embora talvez, eu não tenho certeza quanto aos índices de distribuição de renda, se não houve melhoria, houve sim uma melhoria da renda em geral. O PIB per capita aumentou, acho que 60% nos últimos 15 anos entre 2003 e 2018. Assim como no Chile, houve um aumento expressivo da renda per capita. Quer dizer, as populações se enriqueceram. O problema não foi que a pobreza tenha continuado. Certo. O problema é da desigualdade. A desigualdade se mantém, e da falta de acesso a serviços públicos. A gente tem que enfatizar isso. É um problema da entrega do Estado, não é tanto um problema da entrega do governo. E que se confunde, aí sim, com a visão de regimes que são incapazes de realizar essas entregas. O que a população quer, uma população cada vez mais urbana, cada vez mais emancipada, cada vez mais consciente dos seus direitos. A população quer, por todo mundo, acesso à saúde, educação, transporte público, segurança. Né, professor? É universal. Então, que o fenômeno não é um fenômeno. A gente quer mais alento, mais esperança, mais expectativa. E é um fenômeno, como foi comentado aqui pelo professor Everaldo, não é típico só da América do Sul. Acontece na Europa, acontece na Ásia, acontece em todas as partes onde o crescimento de renda não se reflete propriamente no acesso a esses serviços públicos de qualidade. Agora, sobre a sua questão da democracia formal, de fato, essas constituições de inspiração bolivariana, elas trouxeram um formalismo que permite que, na aferição da sua entrega, se possa dizer, de fato, há eleições, de fato, há uma imprensa mais ou menos livre, embora isso seja discutível, de fato, as pessoas podem se comunicar, mas na prova real, aparentemente, eu acho que isso se torna questionável ou mesmo possível de ser rejeitado. E acho que o caso da Venezuela, falaremos mais adiante, é o corolário disso, né? É a falência de uma tentativa que só teve uma sobrevida graças, novamente, aos excedentes de riqueza que foram arrecadados por meio das exportações de petróleo, no caso daquele país. Perfeito, eu queria trazer para o senhor Everaldo uma coisa que o professor Pfeiffer acabou de mencionar, quer dizer, essa necessidade de mais alento, mais expectativa. Essas manifestações que nós estamos vendo em países como Chile, Peru, Equador, Bolívia, tudo isso, essas pessoas das ruas, mesmo no Brasil, também temos manifestações, né? Não do mesmo nível, mas também temos sistematicamente. Tudo isso, primeiro, eu acho que não podemos botar tudo num mesmo pacote. Queria saber a sua opinião. E o segundo tudo isso é para ter em busca de mais alento, mais expectativa? É lutar por isso? Eu acho que tem esse pano de fundo comum, mas... Não podemos botar no mesmo pacote, né? Tudo mas que é uma crise econômica que acaba fazendo com que os estados apliquem políticas de ajuste, orientadas principalmente pelo FMI, que tem atacado as políticas de Estado. Então, acho que o exemplo mais extremo é o do Chile. O Chile, os serviços sociais públicos foram liquidados, o Estado é mínimo. A aposentadoria, o sistema de aposentadoria lá é um sistema privado. Exatamente. A saúde e a educação teve grandes manifestações, alguns anos atrás, dos estudantes reivindicando a universidade pública. Desapareceu a universidade pública.
Então, o Estado ele deixou de cumprir as suas responsabilidades com a população. No caso da Bolívia, é o contrário. Né? Então, no caso da Bolívia, no período do Evo Morales, foram construídas mais de 1.000 escolas, mais de 100 hospitais. Uma presença maciça do Estado. Foi ampliado o renda mínimo, uma política de ampliação dos direitos. A miséria foi reduzida a menos da metade do que estava no período de 2006 para cá. Então, houve uma ampliação do Estado, criação de empresas estatais. Né? Então, eu acho que embora haja um plano de fundo comum, porque no caso da Bolívia também, a crise ela obrigou o Estado a oferecer menos do que se esperava, talvez isso tenha provocado um choque, mas a dimensão das políticas dos dois estados, que eu estou usando como um parâmetro aqui, claro, são diferentes. Há crises, mas o Chile é um caso extremo de Estado mínimo, que tenta se implantar no Brasil, nosso ministro aqui, que é um horror para mim. A prova está aí, essa né? proposta de que não vai dar certo. Né? E no caso da Bolívia, acho que é uma situação diferente. Eu não penso que o modelo boliviano seja o modelo bolivarianista do Chávez. Acho que há diferenças, há uma especificidade muito grande no caso da Bolívia. Agora, havia um movimento articulado, uma tentativa de construção da ALBA, né? Foi uma articulação que o Chávez fez com a Bolívia, com o Equador, com a Nicarágua, acho que até o Haiti acho que participou nesse momento dessa articulação, que tentava, de alguma maneira, criar uma solidariedade entre alguns estados que desenvolviam políticas que alguns chamam de neodesenvolvimentistas, políticas que buscavam fortalecer as políticas de Estado e defender recursos naturais, etc. Então, acho que aí foi criada uma certa articulação política e econômica entre esses países. Agora, essas insurreições que estão acontecendo no Chile... Sim. Né, que surpreendeu muita gente. Surpreendeu, né? Mas quem começou? Foram os estudantes secundaristas, né? As meninas. Eu vi a primeira manifestação pulando as catracas. Sim. Né? Isso gerou uma mobilização e destampou uma revolta social que estava latente, acho que há muito tempo no Chile, em vários setores da população que viram naquilo o momento de virar o jogo. Não era só 20 centavos. Né? E tem uma questão interessante, eu estava vendo nos noticiários agora recentes, a questão da Assembleia Constituinte está colocada no Chile agora como uma questão central, porque a Constituição chilena é uma Constituição que herda, né, todos os resquícios da antiga ditadura pinochetista, sim, autoritaríssima, verdade, nesses últimos 30 anos, e houve um grande acordo entre as forças de oposição e as forças conservadoras que preservaram, né, essas estruturas institucionais. Então, o Partido Socialista da Bachelet, né, o Partido Democrata Cristão e mesmo setores que eram ligados à antiga ditadura do Pinochet preservaram um quadro institucional que, com algumas medidas superficiais, manteve a mesma estrutura. E esse edifício inteiro está sendo questionado. E o coração desse edifício são as políticas de ajuste estrutural, de liberalização da economia, e esse é o coração, acho que, do grande problema aí que a gente está enfrentando aqui na América do Sul, principalmente. Aproveitando que nós já estamos no Chile, né, que o professor Pfeiffer, o senhor concorda, quer dizer, a crise, o ponto fulcral da crise no Chile é por aí, como o professor Everaldo colocou, o que o senhor acha? Veja, a Constituição é de 1980, ela tem sido uma Constituição operacional ao longo dessas décadas todas. Ela permitiu que a Concertação, que é essa grande sim, frente de centro-esquerda, por 24 anos governasse o Chile, e o presidente Sebastián Piñera teve um mandato de 5 anos e agora está no primeiro ano do seu governo. Então, ao longo de 30 anos, essa Constituição serviu ao Chile. Dizer que ela foi criada no período ditatorial não corresponde à eficácia que ela demonstrou na transição democrática. No pós-ditadura. Exatamente. Então, ela permitiu, sim, ao Chile crescer, se organizar, se desenvolver. O Chile hoje tem padrões de vida bastante diferentes do que tinha há 40, 50 anos atrás. É, de fato, um país que tem a maior renda per capita da América do Sul e que tem problemas, novamente, de ajuste. O que nós estamos vendo aqui é algo mais similar ao que houve em 2013 no Brasil, quando talvez pela mesma causa, isso é apenas uma coincidência aqui em São Paulo, do aumento da tarifa de ônibus municipal, estudantes secundaristas foram às ruas. Exatamente. E daí iniciou-se um movimento espontâneo que não foi capitaneado por nenhuma organização política, nenhum partido, e as pessoas foram às ruas, aos milhões, em São Paulo e no Brasil, sim, tudo, e
todo, e cada uma com a sua reivindicação própria. E isso foi um movimento de florescimento da democracia e da espontaneidade popular. Da participação popular. Da participação popular, que recuperou o direito de falar mais além do que na urna, né? Sim. Então, no Chile acontece isso. É de lamentar que tenha havido, pelas forças de segurança, talvez um uso excessivo da força. Isso deve ser, sim, investigado, mortes e pessoas feridas. Pelo menos 20 mortes. Exato, isso não é tolerável, mas de outra parte se pode dizer que talvez tenha havido excesso de depredação de bens públicos e que pessoas queimaram estações de metrô, incendiaram universidades, depredaram bens públicos. Aí eu creio que haja já um excesso na capacidade de manifestação popular. Mas o que eu acho importante no caso do Chile, sim, que de fato, como o professor Everaldo indicou aqui, é bastante diferente do caso da Bolívia. Há uma coincidência temporal que talvez reflita algo que nós ainda não podemos identificar, mas os processos são muito específicos. Então, no Chile, sim, há necessidade e a convocação de uma constituinte, aliás, de uma maneira bastante democrática, né? As forças políticas se encontraram no Congresso e resolveram fazer exatamente essa revisão por meio de uma consulta à população, se a população quer uma nova constituinte e de que maneira essa constituinte deva ser convocada. Mas ela vem ao encontro deste resolver de pendências que ficaram da adoção de um modelo econômico que foi bem sucedido no atacado, mas com deficiências no varejo. A questão da reforma da Previdência, uma coisa que nós temos que destacar, o Chile não tem problemas macroeconômicos, de ajuste fiscal. Pelo contrário, é um país que dispõe de excedentes, tem um fundo soberano, que garante que em momentos em que a economia se retraia, por questão de que tem como contrabalançar isso. Mas, de fato, o modelo da capitalização, que é um modelo que faz sentido do ponto de vista atuarial, do ponto de vista demográfico, do ponto de vista fiscal, ele tenha que ser ajustado. O modelo da capitalização para a Previdência não é um mau modelo, é um modelo mais democrático. É um modelo democrático que repassa a cada um a responsabilidade imediata sobre o seu futuro. Sim. Ele deve ser complementado com programas de assistência social. Nisso, acho que o professor Everaldo haverá de concordar comigo. Se uma pessoa não consegue prover a sua própria subsistência, seja porque fez más escolhas de alocação ou porque tem uma deficiência na sua contribuição atuarial, viveu mais, tinha expectativa de acumular dinheiro para viver até os 70 anos. Viveu mais, que bom, não é? O pessoal está vivendo mais. O Estado tem que entrar complementando. Não há dúvida, não consegue pagar. No Chile, por exemplo, não há universidade gratuita, mas há bolsas integrais para qualquer jovem que queira fazer universidade e que não tenha renda familiar suficiente para pagar. Uma parte dessa população, acima dessa faixa de renda, entra em crédito educativo. Aliás, isso é um fenômeno que existe nos Estados Unidos e está existindo no Brasil agora. A bomba do FIES, do financiamento educacional, vai estourar em algum momento. Então, eu creio que a gente aqui está tratando de fenômenos diferentes, mas, para mim, são mais fenômenos de ajustes do processo democrático do que propriamente da democracia em xeque. A alternativa à democracia, o que seria? O autoritarismo, a autocracia. Eu creio que não é isso que a população quer. Embora desapontada, quando perguntada se ela quer mais democracia, ela concorda que democracia é bom. Ela está desapontada com a entrega da democracia, sim, mas não com a democracia em si. O senhor concorda, professor Everaldo? E só comentar aqui, o senhor concorda também que a questão a capitalização da Previdência, como é no Chile, é um modelo mais democrático? Não, é um desastre o que aconteceu no Chile. Existem inúmeros casos relatados de suicídio dos idosos que não conseguem mais sobreviver de casais de idosos. E, na verdade, é você colocar o seu futuro, quando idoso, nas mãos de bancos, de especuladores, e tirar da responsabilidade do Estado, né, a possibilidade de assegurar uma sobrevivência para a população idosa. E é uma responsabilidade do Estado isso? É uma responsabilidade do Estado que tem que ser complementada com contribuições. Sim. Com contribuições, mas a seguridade, no caso o modelo brasileiro que está sendo dinamitado por esse governo, é um modelo que previa a previdência social e a seguridade social, uma responsabilidade do Estado que está num capítulo próprio da Constituição de 88, e complementava, quer dizer, o próprio Estado ele assume como a educação pública,
de qualidade, como a saúde pública de qualidade, quer dizer, uma série de direitos sociais que são direitos democráticos também, eu penso, que a democracia social significa isso, que no caso do Chile, a rebelião que está ocorrendo agora mostra a falência desse modelo. Ao contrário de mostrar que deu certo, mostra que faliu, porque a sociedade inteira, milhões saíram nas ruas repudiando esse modelo econômico que, apesar dos índices gerais, macroeconômicos serem maravilhosos, na realidade concreta da população, isso se demonstrou um desastre, porque a pobreza aumentou, os estudantes endividaram, não conseguem pagar, se formam e ficam anos e anos, como nos Estados Unidos também. Passam a vida inteira pagando a sua universidade. Não é um modelo no Brasil. A gente não teria uma USP, não teria esse sistema de universidades que produz a ciência no Brasil. Não existe nesses países, porque o mercado ele está voltado para interesses imediatos. E mesmo nos Estados Unidos, as universidades particulares nos Estados Unidos, a pesquisa é financiada pelo Estado também. O Estado financia os centros de pesquisa mais importantes, não é a universidade particular, ela não tem condição de fazer isso lá. E, por exemplo, o orçamento da USP, como que você colocaria isso nas mãos de contribuintes individuais? Seria impossível você ter ciência. Então, no caso do Chile, o Chile mostra, né, o fracasso do modelo neoliberal. Ele pode ter índices macroeconômicos maravilhosos, mas isso serve a uma pequena elite que se enriquece, que é o governo do Piñera, é um governo de grandes empresários que estão muito bem, estão muito satisfeitos com o modelo. A mídia aparentemente não mostrava, né, para todo mundo, inclusive para o ministro brasileiro, que era um grande modelo a ser seguido. Sim. No entanto, a gente viu agora que a realidade ressurgiu, né? A dura realidade da concentração de renda, do aumento da pobreza, do suicídio dos idosos, do endividamento da juventude que não consegue ter perspectiva de desenvolvimento profissional. Então, isso eu queria trazer para o professor Flávio, que ele parece não estar concordando muito. Dados aqui, Sim. né? Talvez hoje a melhor universidade da América Latina seja uma universidade chilena, né? Então, Católica do Chile. Católica, exato. né? Então, Aliás, em alguns rankings. a USP deve, exatamente, talvez a USP possa mas até, é minúscula, né? não é minúscula, né? Mas eu diria que o sistema de pesquisa, de inovação, de tecnologia, de ciência do Chile não é tão defasado assim. Acho que é um sistema respeitável, que consegue formar pessoas, consegue produzir as necessidades ou fornecer as necessidades que permitem ao país ser produtivo e competitivo em patamares maiores do que o Brasil, por exemplo, quando visto do ponto de vista da produtividade total de fatores. Mas o que eu acho que a gente deve destacar, o professor Everaldo tem razão em diversos pontos, é que talvez quando nós olhemos para um país dizer nada deu certo lá, o modelo está completamente equivocado, vamos jogar fora e começar um novo país, refundar. Não é tão simples assim. Não é tão né? simples. Não podemos assim desprezar os avanços que houve no Chile. Concordo que, não sou eu que digo, a população foi às ruas reclamando das falhas, isso é uma evidência indiscutível. A questão é o que precisa ser feito, né? O que temos que ver ali? Vamos descartar completamente o que aconteceu no Chile e usar aquilo como uma experiência. Sim. Não é porque um avião cai que nós proibimos as pessoas de andarem de avião. Nós utilizamos aquele acidente para aprendermos, corrigirmos erros, desenvolvermos protocolos que vão evitar novos acidentes. Eu acho que é isso que tem que ser olhado no momento da América Latina hoje, da América do Sul hoje. Graças a Deus tem gente nas ruas, sinal de que nossos regimes permitem as pessoas se manifestarem. Lamentável que haja repressão violenta. Exatamente. Temos esquemas de segurança que precisam ser reconsiderados. Agora, no caso, só para fazer um paralelo muito rápido, retomando aqui a nossa dicotomia Chile e Bolívia... E rapidinho, porque daqui a pouco a gente tem que fazer um intervalo e a gente volta. Perfeito. Eu creio que no caso do Chile, quer dizer, o modelo da capitalização, ele foi um modelo experimental, eu diria. É claro que para as pessoas que sofrem, padecem hoje, ele não tem nada de experimental. Eu não quero ser cobaia quando eu vá sofrer. Mas é claro na sociedade chilena que ajustes precisam ser feitos. O fato do Chile ter vários bilionários, grandes empresários, é uma coisa boa. São boas empresas, competitivas internacionalmente, geram empregos, geram impostos, geram negócios para o Chile. O problema não é esse. O problema é você ter instituições que permitam que os excedentes de riqueza gerados por esses empreendimentos sejam distribuídos para o bem público. Então não é uma questão de o modelo deu errado, é uma questão de ajustes do modelo. Perfeito. Bom, nós vamos voltar a falar de América do Sul e principalmente de Bolívia já no próximo bloco, mas o Diálogos faz um rápido intervalo, a gente volta em seguida.